Então vou dar sequência aqui à nossa série de mensagens, tá? Que é Permaneça em Cristo. Hoje já é a terceira mensagem e vamos falar hoje sobre dando os frutos da videira. Eles vão colocar aí para vocês acompanharem melhor. Então o tema de hoje é dando os frutos da videira. Não está coisando, né? Vai coisar. Lembrando que esse material, essa série de mensagens é baseada em cima de um livro lançado pela Junta de Missões Nacionais em 2010 e eu transformei isso tudo em uma série de mensagens, tá bom? Então vamos aqui, enquanto os irmãos estão colocando ali, relembrar um pouco da última mensagem, daquilo que eu falei do nosso último encontro aqui sobre essa série de mensagens. Então nós vimos aqui que nós temos que pedir a Deus para sondar a nossa vida, né? Pedir a Deus para estar sondando a nossa vida e ver com isso o que Deus gostaria de remover da sua vida para você dar mais fruto, tá? Então isso é muito importante pela vida cristã, a gente fazer essa análise e falar assim, Deus, o que eu preciso retirar da minha vida para poder dar mais fruto? Porque o que a palavra está dizendo para nós aqui durante esse estudo, que Deus espera de cada um de nós é que nós possamos dar fruto, ok? Mas para isso talvez seja necessário a gente fazer um exame introspectivo, que os seus desejos se tornem os desejos de Deus. Procure crescer na presença de Deus também. Leia mais a Bíblia e que ela seja a faca para podar a sua vida. Deixar a autossuficiência, a autoconfiança e a autoobstinação para a sua própria glória. Confiar em Deus e obedecê-lo. Se afastar de tudo que não agrada a Deus e buscá-lo e se apegar a Ele de todo o seu coração. Então tudo isso aqui eu falei bastante semana passada, é só um pequeno resumo daquilo que eu disse para a gente poder continuar. Então hoje, meus irmãos, nós vamos ver o seguinte, que nós somos o quê? A videira. Lembra de todo aquele processo, né? Tem a figura do agricultor, do cultivador, que é Deus. Tem a figura da base ali, né? Que é o ramo, quem é o tronco ali, quem é que vai fazer a gente ficar ligado? O ramo, Jesus. Nós somos os ramos. Então vamos ver sobre um pouco mais sobre essa situação. João capítulo 15, do versículos 1 ao 6. Mas eu não vou ler todo ele não, vou ler somente os 5 e os 6. Os outros a gente já trabalhou todos eles. Diz assim, Jesus fala assim, eu sou a videira. Jesus, ele é a videira. Deus é o agricultor. Jesus, ele é a videira. Aí ele fala assim, vós, os ramos, ou seja, nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Vamos ver aqui esses dois versículos. Então o versículo 5 diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Foi aquela comparação que eu fiz no domingo passado, que se nós formos numa árvore e quebrarmos um galho daquela árvore, ela pode dar fruto o ano inteiro. Você nem se tem árvore que dá fruto o ano inteiro, né? Faz conta. Pelo menos no tempo certo, né? Aí tu vai lá, todo ano ela vai lá e dá, tal, não sei o quê. Aí tu vai lá e quebra aquele galho. O que vai acontecer? Não vai dar mais fruto. Por quê? Porque ele não está mais ligado na videira. É necessário permanecer. Jesus está dizendo, quem permanece em mim e eu nele, olha como é interessante aqui essa parte, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, como eu tenho falado aqui todos os domingos, Jesus, ele é a videira. Então, à medida que você mantém o seu coração e os olhos fixos em Jesus, isso não vai impedir o Satanás, mandar os dados. Não vai impedir, muito pelo contrário. Quanto mais, meus irmãos, a gente está com os olhos fitos em Jesus, mais ainda o bichão vai tentar. Mas ele sabe qual é a sentença dele, ele já sabe o que vai acontecer com ele e tal, mas a gente precisa entender que Jesus supre tudo o que nós precisamos. A partir do momento que eu estou ligado nele, nessa videira, Jesus, ele supre tudo. Fique sempre imaginando aí a figura da videira. Tem ali o parreiral, aí tem lá a própria videira. Como é que vai dar fruto se não tiver nada disso? Não adianta você pegar assim, jogar no chão assim, não vai dar fruto. É preciso toda uma estrutura, todo o preparo para isso. Então, a única maneira de obedecermos a ordem de Jesus, permanecer em mim, é tendo os olhos e o coração em Jesus.
Se a gente desviar um pouquinho, seja para a direita ou para a esquerda, a gente perde o foco. E mesmo se a gente parar para pensar na maioria das vezes que a gente dá as tropeçadas na vida, é quando a gente perde o foco. Não é assim na vida real? Eu sou um dono da tropeçada, né? Eu sou muito desatento, tal, sou um estabanado e tal. E é isso que acontece na nossa vida cristã, quando a gente perde o foco, a gente deixa de mirar em Jesus e fica só mirando em outras situações, a gente dá as tropeçadas na vida. É simplesmente o que acontece. Então, permanecer em Cristo não tem nada a ver com o esforço, mas sim no fato de a gente se encontrar com Ele e fazermos do nosso lar, que é o nosso eu, a morada de Deus. E Jesus não pede nada difícil, não, gente. Vocês me repararam? Jesus não pede nada difícil para a gente. Contei um pão de ironia, tá? Muitas coisas que ele pede, gente, são difíceis. Mas se não tiver. Foi quarta-feira que a gente falou aqui sobre coragem, né? Coragem, tem que ter coragem para algumas coisas. Essa menina precisava ter coragem para largar a mamãe, o papai, o outro tio, o sobrinho e tal. Para poder vir assim a nossa vida, coragem. Mas essa coragem, ela vem de estarmos ligados em Jesus. Então, aqueles que realmente estão permanecendo em Cristo vão demonstrar toda. Às vezes eu me dá vontade de antecipar uma coisa aqui, mas o fruto. Poucos frutos. Ok? Em algum momento, na escola bíblica, bem lá no início, eu falei sobre os frutos. Não sei de quem lembra, mas a gente vai voltar a falar deles em algum momento aqui também. Então, quando a gente tem os olhos fitos em Jesus, nosso coração está nele. É por isso que ele vai dizer que a gente encontra paz. A gente não consegue encontrar paz em Jesus de outra forma, de qualquer maneira, e só na hora que a gente quer estar. Não, precisa ser. Meus irmãos, aquilo que eu falei semana passada é um ato contínuo. Ele fala aquele que permanecer. Não é aquele que vai, volta, não sei o quê, permanece. É permanecer, ato contínuo. E torna a repetir, estou falando que nada fácil não, mas é o que ele está dizendo para a gente fazer. Precisamos permanecer sempre diante de Deus, em Cristo, sempre. E esperar a graça dele se renovar sobre a nossa vida todos os dias. Que a misericórdia dele se renova sobre a nossa vida todos os dias. Para que a gente possa continuar caminhando e cumprindo aquilo que eu espero em nós. Renda-se sempre para dar novos frutos que Deus quer. E aí eu vou. Permita estar voltando um pouquinho na mensagem da semana passada, porque ela foi bem bastante, assim, muita coisa, muita verdade ali, né? Por isso que é importante a gente fazer sempre esse exame, para saber onde é que eu estou, onde eu estou. Partindo do princípio que não existe ninguém perfeito, não existe ninguém perfeito, por isso que é importante a gente estar fazendo essa autoanálise constantemente. Porque a área que eu falo, talvez seja diferente do Max, vai ser diferente do Mateus, que é irmão do Max, vai ser diferente do Cláudio, que é pai dos dois. Mas é importante nós olharmos qual é o ponto que eu preciso melhorar para poder dar mais fruto. E lembre-se, eu preciso querer dar fruto. Jesus falou: aquele que estiver ligado em mim, eu nele. Então aqui nós vemos aqui uma ação de reciprocidade, né? Não somente de dependimento, mas também de Jesus estar ligado, então nossa reciprocidade. E aí ele vai falar o seguinte: vós sois os ramos. Versículo 15, 5, parte A, Jesus fala assim: eu sou a videira e vós sois os ramos, ou vós os ramos. Nós temos que ser ramo, nada mais e nada menos. A vaga da videira já está ocupada. Essa vaga é de Jesus. Teve um camarada que tentou pegar essa vaga, derrubei, e ela acabou. Essa vaga não existe, mas nós somos irmãos. Não temos que esperar nada mais de Deus. Somos ramos, somos servos. Não temos que ficar esperando reconhecimento, aplauso, nada disso, nada disso, meu Deus. Nós somos apenas um ramo, e não há videira, como eu acabei de falar. E aí me permita ler um negocinho para você aqui. Seu caráter, sua força e seus frutos dependem da videira. O ramo, para dar fruto, vai depender da videira, ele não consegue. Lembre-se sempre dessa brincadeira que eu fiz aqui, dessa dinâmica, né? Um galho quebrado, ele vai morrer. Quando eu perguntei semana passada, ele falou assim: vai morrer, morre.
Prepara de receber os nutrientes, tudo que é importante, para poder dar fruto. E a mesma coisa na nossa vida. Não é possível eu dar fruto se eu não estiver ligado à vida. Se você adorar a Jesus e confiar nele em verdadeira obediência, ele não vai te decepcionar. Não vai. Porque é isso que ele espera de todos nós. Que nós possamos adorá-lo e confiar nele devotadamente. Nessa longa estrada da vida, às vezes a gente conhece mais pessoas que confiam mais em si mesmo, ou que às vezes confiam até em outra pessoa, ser humano igualzinho, mas não confia tanto assim em Jesus. Conhece pessoas que confiam muito no marido, ou o marido que confia muito na mulher, ou a mãe que confia muito no filho, ou o filho que confia muito no pai. Mas não tem essa mesma confiança e essa devoção quando se trata de Jesus. Então, meus queridos, o divino agricultor que é Deus, ele é capaz de fazer você um ramo muito frutífero. Você já percebeu que nem todos os galhos vão dar o mesmo ramo, vai dar a mesma potência de fruta? Vai dar uma fruta mais bonitona, um tapetinho mais bonito, bem mirradinho, e o outro fica ali só, vai ver até sugando a energia do outro ramo, né? E a gente precisa estar ligado na vida de Deus. Como ramo, preocupe-se em dar bons frutos. Essa é uma preocupação legítima que todos nós que eu digo nós, geral, o planeta inteiro, né? Nós, Deus, não. Todos nós precisávamos ter esse senso, essa vontade de querer dar fruto. Então, meus queridos, sejamos apenas ramos. Aí Jesus fala assim na parte B do versículo 5: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Ele não só dá fruto, ele dá muito. Eu poderia fazer uma pergunta besta: quem é que quer dar muito fruto? Eu acho que todo mundo vai querer, não. Acho. Esse seria o desejo de todos: dar muito fruto. Não é apenas dar fruto, mas é querer dar muito fruto. Pessoal, hoje mesmo eu ouvi uma frase de um missionário que falou assim: eu não sei como que você consegue dar conta. Isso eu ouço o tempo todo. E a minha resposta sempre é a seguinte: quando eu tiver saúde, eu vou fazer. Porque eles falam assim: cara, a gente só planta igreja. E a gente já não aguenta. Às vezes a gente não aguenta. Só planta viagem para aqui, e a gente às vezes não aguenta, cara, só planta igreja. E tu é doido. Porque você planta igreja, porque você é coordenação, e não sei o quê, e dos 3 estados tal. Eu falo assim: enquanto eu puder, eu vou fazer. Enquanto eu tiver força, capacidade de aprender intelectual e tal, disposição, eu vou fazer. Mas não, eu dou um carro. Eu estou com as batatas da perna, uma pedra, as duas. Eu carreguei. Eu até agradeci o Claudão, Márcio e Matheus, que me ajudaram muito aí na quarta-feira, a gente carregar os móveis e tal, na distância dela para cá. Mas depois a coisa não parou. Não falou para muita coisa. Para preparar a casa, ainda falta alguma coisa lá, né? A mãe já vai gente lá para montar móvel, não sei o que, uma correria, tal. Só que a minha matemática é a seguinte: eu tenho menos tempo, Ezequiel, daqui para frente do que eu tive até agora. Ainda que eu chegue, ainda que eu dobre o tempo de vida que eu tenho hoje, eu não vou conseguir fazer muita coisa não, porque daqui a pouquinho vai ela ser eu mesmo, não tem jeito. Por mais que eu queira, não vai fazer. Mas eu tenho que aproveitar esse pouco tempo que eu tenho, que eu acho que é pouco, e que eu tenho para frente, e fazer o melhor. Por isso que eu quero estar rico. E o meu fruto, meus irmãos, não é para ninguém bater nas minhas costas, bater em ninguém. É eu entendendo que eu sou o ramo, eu preciso dar vida. E não é porque eu sou pastor. Isso aqui é para todo mundo. Jesus falou assim: ó, pastores que permanecerem em mim, eu me amo. Quem? Quem é? Quem? Não é para todo mundo. É para quem permanecer em mim. Então, o fruto, meus irmãos, é o produto natural do relacionamento entre a videira e o ramo. É o meu relacionamento com Jesus que vai determinar o fruto que eu vou gerar. Se eu me relaciono com ele ou não. Muitos frutos espirituais, meu irmão, não vêm de esforço humano. Eu diria talvez que nenhum, né? Mas é um produto natural da operação do Espírito Santo. O que a gente faz, ou deixa de fazer, não tem nada a ver com a gente.
O Espírito Santo que produz isso em você e em nós. Então nós devemos nos voltar para Deus e para Jesus e esperar alegremente sermos usados por Ele. Sermos usados. Meus irmãos, que nenhum de nós possamos chegar no final da vida, vai falar uma carreira para todo mundo, vai falar de Deus. Fala assim, rapaz, o que eu deixei de legado? O que eu deixei de vida? E interessa quem vai estar lá, segurando a alça do castelo, tem quem vai parar. É importante o que eu vou fazer. E não estou falando aqui de salvação. Salvação é uma coisa e dar fruto é outra coisa. Ok? Mas eu entendo que se eu estou ligado na videira, se eu sou um ramo, eu preciso dar fruto. Que fruto que eu vou dar? Não sei. Aí eu já tenho que orar e eu vou tirar aquele fruto que a gente tem. Então nós devemos ser, ou pelo menos pretender ser, um ramo frutífero. Parte C do versículo 5, Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, eu sempre, para mim, eu tiro muito essa passagem aqui para entender que eu sou insuficiente, para entender que eu tenho que ser completamente dependente do Senhor. E é por isso que nas quartas-feiras eu falo muito aqui na nossa reunião de oração, né? Fazer tudo na total dependência do Espírito Santo. Total dependência do Espírito Santo. Porque foi quando eu li isso aqui que eu entendi, rapaz, eu preciso ter uma vida totalmente na dependência do Espírito Santo. E é impressionante, meus irmãos, como que a gente começa a ver coisas acontecendo. E aí eu até cada vez tenho, mas por quê? Não cabe. Porque a partir do momento que eu escolhi viver dessa forma, coisas que acontecem que eu não faço nem ideia. Hoje eu estava vendo uma foto aí no Facebook dos colegas de seminário, lá no Rio, e eu fiquei pensando assim, rapaz, se eu estivesse lá, não estaria agora. Queimado mais, tomando atenção lá, mas como é que eu estaria? Será que de fato eu estaria 100% realizado? Eu poderia estar pastoreando uma igreja lá no Rio. E quem conhece o contexto do Rio sabe que eu estou falando de potencial da igreja. Mas será que eu seria de fato realizado? Será que essa era a vontade de Deus? Eu acho que não, por isso que eu estou aqui. Glória a Deus. Sou feliz demais por isso. Estava carregando os móveis ali, pesado. E eu pensei assim, rapaz, vai ter colega meu de seminário, bem lá no celular de sala, no gabinetezinho dele, com a agenda. Amém. O chamado deles é para esse. O meu não é. O meu é de boa em mesmo. Aí dentro para ele e tal. Glória a Deus. Ele não come churrasco, eu como. Ele não estou no lugar melhor que eu estou. Então lá no meio, para que meio eu suco. Sem Cristo, nada. Devemos levar isso muito a sério para a nossa vida espiritual. Aqueles que são líderes, as meninas ali também. Sem Cristo, nada. Nós somos impotentes, a gente é fraco, a gente não sabe. É Jesus que capacita a gente. Então, todos que querem viver a verdadeira vida de um discípulo, dar fruto e glorificar a Deus, nada podem fazer sem Ele. Um verdadeiro discípulo de Jesus tem isso na consciência. Eu não posso, eu não conseguiria fazer nada sem Deus. E o que eu já disse para vocês aqui, o diploma que eu tenho, eu nem pendurei, está dentro da pasta. Eu deveria ter pendurado essa coisa, não vai gastar dinheiro. Sem um dia, não é. Para mim, isso não é lugar. Eu quero dizer o seguinte: não são os diplomas que me fazem fazer o que eu faço, mas sim essa dependência em Deus que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida cristã. Não fui sempre assim. Falei isso para vocês na semana passada. Não fui sempre assim. Mas em algum momento da minha vida, opa, vai morrer desse jeito? Não é assim do da Gabriel? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Quando Jesus entra, ele transforma, né? Agora nisso que a gente carrega na camisa aí. Então peça a Deus para você se tornar um ramo frutífero. Permanecer em Cristo, meus irmãos, é uma decisão pessoal. É cada um com decisão. Eu quero dar fruto. O como, talvez a gente ainda não saiba. Que fruto, talvez muito menos. Agora, o como e que fruto vai depender se eu quero. Então, se eu quero, alguma coisa vai acontecer. Mas eu preciso estar conectado com Deus. E aí no versículo 6, a coisa dá uma destruída. Fala assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora
a semelhança do ramo, e secará. E o apanha, o lança no fogo e o queima. Aquele que realmente não está, meus irmãos, arraigado nas pessoas, preso, de fato, no ramo, e a gente estudou isso aqui durante 2 domingos na nossa escola bíblica, né? Um debate bem legal aqui sobre isso. Menina missionária da junta, seja forte. Nem todos. Eu não estou julgando ninguém. É cada um de Deus. Agora, será que todos são ligados a Deus? Agora, repetindo, estou falando especificamente da igreja Shalom, não. De modo geral. Será que todos são de fato ligados a Deus? Aí cada um vai prestar conta disso mesmo. Mas quais são as características de um galho seco, por exemplo? É uma fé temporária, inadequada, é a ausência de relacionamento contínuo com Cristo. Isso são sinais de um galho seco, pessoas que não produzem. Então, viver para Cristo, irmão, deve ser uma vida de obediência. E eu preciso dizer para você que quando a gente escolhe ser obediente a Deus, vai mudando essas coisas. É da noite para o dia? Não. Algumas coisas, dependendo, vão demorar um pouquinho mais. Perfeição só no céu mesmo, mas eu não posso me acostumar com isso nada. No céu é melhor, aqui você é o mesmo. Não é bem assim. Não é bem assim. O verdadeiro discípulo de Jesus prefere fazer a vontade dele e permanecer conectado. E aí, meus irmãos, aqui apenas algumas coisas que podem influenciar para que uma pessoa não permaneça ligada a Cristo. Não são todas, mas apenas um raciocínio aqui de vocês. Como, por exemplo, recusar-se a abandonar tudo por Cristo. Pode parecer estranho, mas infelizmente há pessoas que entregam a vida a Jesus, mas que não permitem se mudar, não permitem uma mudança na vida. Ela quer ser daquele jeito para continuar e ainda fala assim, e ninguém tem nada a ver com isso. Temos. A partir do momento que eu escolho fazer parte de uma comunidade, eu preciso entender que eu represento essa comunidade. Eu preciso entender, eu coloco até em xeque a integridade dessa comunidade. Porque quando as pessoas falarem, não vão falar de mim. Uma vez uma jovem, ela manifestou o desejo de aceitar Jesus. E tal, no processo ali, nós descobrimos que ela morava com um namorado, maritalmente. Ok? E aí fomos trabalhar esse assunto. E fui conversar com ela à luz da Bíblia. E Deus falava sobre aquilo. E foi muito interessante até a resposta dela, assim, pastor, eu não sabia disso. Eu sei, eu estou dizendo. E aí, no fritar dos ovos, como diz o tal, eu falei assim, mas vocês pretendem se casar? Não. E ele já estava com o batismo marcado. Batismo marcado. Eu falei, mas o que vocês pensam disso? E aí ele me perguntou assim, um rapaz, ele também estava na igreja, pastor, o que eu faço? Você tem mãe? Tem. Tem um cantinho para você na casa dela? Tem. Vaza para a casa da mãe. Fica lá até vocês calarem. Vocês estão fazendo aquilo que vocês acabaram de ver o que a Bíblia fala. Não é minha opinião. E ela era me brava. Eu falei assim, eu não quero acabar. Bateu na mesa e encerrou a conversa. Eu falei assim, olha, vocês não precisam terminar o estudo. Vocês não precisam deixar de vir na igreja. Vamos continuar caminhando nesse assunto? Não. Ok. Tá bom. Deus abençoe. Passa o tempo. E aí saiu. Tá? E ele acabou saindo fora também, porque ele começou a chorar na minha frente, mostrou o Deus do céu. Eu falei, faça, cara. Faça certo. Mas ele era tão apaixonado dela que ele preferiu ficar junto. Passa seus anos. E aí, os dois se casam. Mas durante anos, por orgulho, ela manteve aquela decisão. Mas graças a Deus, o Espírito Santo foi lá e trabalhou. Aí ele veio falar comigo. Pastor, o senhor lembra que o senhor tanto falou para ele casar e tal? Né? Pois é, então. Não, graças a Deus.
Então, firme na igreja. Escolheram uma igreja lá, tem uma igreja lá, tal. Mas eu estou querendo contar com essa história. Tem pessoas que recusam-se a abandonar e a negar-se a si mesmo em detrimento de seguir Jesus. Isso para mim chama-se orgulho. Não permitiu, de fato, Jesus ainda trabalhar no seu coração. Não é verdade? Ainda talvez algumas coisas precisem trabalhar. Olha o que diz o versículo assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu só estou habilitado a ser um discípulo de Jesus se eu estiver disposto a abandonar tudo que eu não agrada. Se eu estiver disposto a realmente levar uma vida de obediência, se eu estiver disposto a realmente abandonar tudo que contraria a vontade. Ter uma fé baseada, a gente tem visto isso muito nos nossos tempos, ter a nossa fé baseada nos homens e não em Deus. Há muitas pessoas seguindo homens, aqui no Brasil mesmo, pessoas seguindo homens e não a Deus. Não é característica do discípulo. E aí tem uma coisa também interessante. Há pessoas, isso é fato, eu vou exemplificar para vocês, que há pessoas que, com medo de ir para o inferno, entregam a vida a Jesus. E eu tenho uma triste notícia para dar para essa pessoa. Ela vai para o inferno. A pessoa que entrega a vida a Jesus, com medo de ir para o inferno, ela vai para o inferno. Porque ela não creu no Jesus Senhor e Salvador. Ela só creu no Salvador, aquele que vai tirar o mundo. Cabe a nós julgar? Não, até porque eu não sei. Isso aí cada um sabe. E aí, qual é o exemplo que eu trago para justificar seus irmãos? Há muitos anos, sei lá quantos anos tinha, muito novo, há bastante tempo isso. E aí a polícia deu em cima dos camaradas lá no meu bairro lá. E largou o caroço em cima, né? Tiro nele. Isso não sabe. No domingo, onde é que esse cara tá? Lá na igreja. Senta de mentira. Gente, nem era um culto evangelista. E os caras entregaram a Jesus. Eu conhecia aquele Jaguar, era meu vizinho, conhecia. Aí, mas assim, uma coincidência, assim, o pastor nunca tinha feito aquilo, o pastor falou assim: Val, você pode conversar com eles dois? Agora mesmo. Eles vão para a salinha lá, eu falei assim: por que vocês estão indo? Por que vocês vieram aqui? Eu sabia, era perto da minha casa, que eu tive a ver comigo lá, né? Não, você fica, assim, sejam bem sinceros, só está mais 3 aqui. Vocês vieram para cá, comigo e morreram. Aí olhamos para a cara do outro, tipo assim, não tem. Tanto que não voltaram mais. Eu, em momento nenhum, julguei, questionei a decisão deles. Mas, de fato, eles tinham procurado ele. Porque um dia antes, a polícia tinha dado um tiro nele lá e ele correu para ele. Hoje, eu não sei como é a vida deles, eu falo já há 16 anos, não sei nem se ainda está vivo, tá? Mas há pessoas que buscam a Cristo com a motivação errada. Cristo morreu para a nossa salvação. Perdão do nosso pecado e para a nossa salvação. Claro que é desejo de Deus que todos se salvem, mas é isso aí. Resumindo, finalizando aqui minha fala de hoje. Para se crescer, meu irmão, num relacionamento contínuo com Jesus Cristo, demonstrar, vai estar sendo projetado por vocês aqui, que eu estou falando aqui agora, e demonstrar seu amor por Ele, é preciso ficar a sós com Deus e passar um determinado tempo desfrutando da comunhão com Ele. Só tu e Ele tudo. Procurar tornar a sua vida interior perfeita e o seu relacionamento com Cristo claro e limpo. E meus irmãos, a tentação vai bater na nossa porta todos os dias. Todos. A tentação vai bater na nossa. E nós precisamos estar vigilantes. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Isso aí. Novo esposo, não é noiva, não. Agora sou esposo. Ok? Ficarmos atentos. Concordar com Jesus que você não pode fazer nada sem Ele. Eu não sei o que está no seu coração, mas se o seu coração for orgulhoso, pelo que eu conheço vocês, eu acho que não é, mas se for orgulhoso, talvez em alguma área, outra não é, mas outra é, não permita isso. Permita que Jesus assuma por completo a sua vida. Permita que o controle seja completo, não parcial. Não, essa área aqui eu permito que Jesus começa aqui. Essa aqui é meu.
ninguém te fala, pecadinho de estimação. Isso aqui é minha estimação, não sei o que. Não. Não vai entrar só a metade da gente no céu. Não. É tudo. A gente precisa permitir que 100% da nossa vida seja controlada por Deus. Eu fiquei pensando que alguns segundos você vai falar essa palavra, mas é. Porque quando eu me submeto ao senhorio dele, eu não me preocupo. Você vai para lá, eu vou, vai para cá, eu vou, lá para lá, eu vou também. Eu quero estar junto com Jesus. Eu quero experimentar isso cada vez mais na minha vida. E é impressionante, e é impressionante como que a gente, como que eu percebo isso acontecendo em várias situações. Em várias situações. Deus trabalhando, Deus ensinando e tal, e a coisa com paz. Naí estava muito desesperada, Naí estava se estressada, desesperada. Eu não sou o calminho, não. Eu não sou o calminho da história. Naí quer. Mas ela estava, aí mais tarde jogava um monte de coisa. Eu falei, filha, vamos resolver o problema de cada vez. Um elefante, a gente come um bife por vez. Vamos resolver. Olha o bife que ele comia agora em domingo. A casa da gente casa. É esse que eu não. Qual o próximo? Os móveis. Não adiantava querer fazer o problema de. Não adiantava. Eu acho que esse clima também ajuda, né? Porque os minhocas da gente aí e tal. Mas é isso. E eu falava assim, engraçado que eu falava assim, calma, vai dar tudo certo. E normalmente ela fala comigo. E normalmente eu preciso ser mais acalmado. E daí é isso que vocês conhecem, né? E aí, você fala, calma, Jesus, calma, eu estou orando, botei no papel, depois isso aqui, depois eu faço. Eu fico com um monte de coisa, né? Vou alugar a casa da menina, arrumar lá e eu vou no tempo. Chegou lá e falou assim, não, para. E bem que isso foi quarta-feira que eu falei, né? Para com o tempo. E depois eu toco. Aí ontem, na sexta-feira eu já estava mexendo nisso de novo. Já tinha sido resolvido um monte de coisa. E na sexta-feira eu já comecei a mexer nisso de novo. Isso não. No tempo, no tempo. Mas é isso aí. Vamos lá. Seguir o exemplo de Jesus, que é saber onde Deus está trabalhando e colocar sua vida ali para se juntar a Ele. Meus irmãos, tem um material que é Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Ele é vendido pelas outras missões nacionais. É um material fantástico. E quando eu li essa frase, que nós devemos nos juntar a Deus naquilo que Ele já está fazendo, meus irmãos, só para vocês verem, eu não tenho dúvida não. Deus já está trabalhando naquela região ali. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho não. Eu estou orando, estou buscando Ele e tal. Eu não tenho dúvida. Não estou dizendo que vai ser marginal, que vai ser fácil. Eu não estou dizendo nada disso. Foi sexta que calmou temporal, né? Sexta, né? Eu vim ali fazer a compra para a menina. Botei tudo no carro. Quando eu não consegui descer no carro, fiquei ali assim no tempo parado, falei, aí comecei a rodar aqui, eu tenho que parar o carro do lugar, sair correndo para dentro de alguma coisa. Eu não gosto de estar em chuva e raio, aquela coisa toda. Eu falei, não, eu tenho medo daquele negócio. Eu perdi um amigo meu lá no Rio, esse negócio de raio uma vez, garoto de novo e tal. Falei, não, eu ia com medo. E disse que o carro é o lugar mais seguro, né? Porque ele é todo só. Não é não? Aí eu queria uma senhora agora, final de semana, o Matheus, vá! Olha aí. Mas de raio dizem que é mais seguro. É, né? Não, eu vou raio. A roda, a polizola lá, né? Aí, gente, mas eu até esqueci esse negócio lá. E quando eu falei assim, aí rodei, comecei a rodar aqui, eu fui o senhor Roberto até falei, eu é aqui mesmo, cara. Entrei aqui, quando eu paro o carro, eu saí correndo, aqui lá e de longe apertando e tal. Por que eu estou contando essa história aqui? Deus providenciou uma conversa com ele que eu nunca tive. E deixei chover. O Roberto começou a abrir o coração. E uma hora eu falei para ele assim, Sr. Roberto, eu estou aqui, eu cheguei aqui há pouco tempo, mas eu estou orando por 10 pessoas no bar. Eu queria dizer que o senhor, a dona Vera e o Germano estão na minha lista. Eu deixei chegar. Aí ele compartilhou uma situação, olha aquela coisa, ele compartilhou uma situação particular dele. Eu falei, eu vou estar orando por isso, senhor. Aí ontem eu falei de novo. Estou deixando ela numa rica, todo mundo tudo. E que ele fez um preço momento, ali. Aí eu fui lá nele lá, chegamos juntinho. Peguei assim, Sr. Roberto, hoje cedo eu orei pelo senhor. E estou orando primeiro. Mas nós temos que ser intencionais. Já que eu não era assim, não. Não é assim, eu já falei para vocês que eu sou tímido. O pessoal parece que não é. Eu sou tímido. Minha cara que tímido sou eu. Fui comprar um ventilador, essa menina sentindo calor, não sei por que estava sentindo calor, não sei por que essa menina sentindo calor. Aí você não os dois para comprar o ventilador. E veio para esse lugar, para esse outro pessoal, aí achamos na loja ali e tal, um cara que eu já tinha ido.
E eu não lembro como que começou a conversar. Estava eu e o missionário lá de Chapecó, e por fim já troquei o WhatsApp com o cara e falei assim: vou orar pela sua vida para seguir. E ele é o gerente daquela mulher, Lucas, simbolizado. E eu falei assim: eu estou te atrapalhando. Ele falou assim: rapaz, conversa melhor do que essa aqui, eu vou nunca. Aí o cara começou a abrir o coração, problemas, situações, do trabalho e tal. Eu comecei a conversar a partir dele. Uma prisão, 20 e poucos anos legal, cheio de desafio. Precisamos, por exemplo, ser missionário. Ah, pastor, mas você é missionário. Eu não faço isso porque eu sou missionário. Eu faço isso porque eu estou ligado na vida. E me permite assim, não tem dose nenhuma aqui de, não é Deus, eu preciso ser um exemplo para vocês. Vocês não vão fazer nada que eu não faça. E eu nunca vou dizer para vocês fazerem alguma coisa que não seja uma verdade. Essas 10 pessoas que eu tenho no momento, eu acho que até são 11 já. São 11. Já são 11. Entrou mais 11 pessoas. É porque eu procuro estar ligado na figura. Porque, meus irmãos, eu quero dar muito. Só que só o pastor dá muito pouco. Na verdade, teria que ser todos nós. Mas, ficar atento aos convites e oportunidades para fazer tudo naquele que te fortalece. Filipenses 4,13. Pedir ao Senhor que te faça frutificar em toda a boa obra. Colossenses 1,10. E refletir se está sendo um galho seu, correndo o risco de ser queimado pelo fato de faltar um relacionamento contínuo. Que a gente possa refletir sobre isso. Amém?